Hoje é dia de mergulharmos nos detalhes do filme Quarteto Fantástico, não é mesmo? Vamos falar abertamente, com spoilers, sobre esse filme. E confesso que, em primeiro lugar, fiquei extremamente aliviado por ter gostado tanto da produção. Depois do filme do Superman, eu estava com receio de ter me tornado um velho amargo, alguém insatisfeito com a vida. Mas adorei esse filme. Quarteto Fantástico, Primeiros Passos está repleto de referências sutis e homenagens aos quadrinhos da Marvel, que os fãs mais atentos certamente notaram. A realidade em que vive esse novo grupo, por exemplo, é oficialmente designada como Terra 828, uma referência direta ao aniversário de Jack Kirby, celebrado em 28 de agosto de 1917. Stan Lee também recebe sua homenagem, com a nave da equipe sendo chamada de Excelsior, em referência ao icônico bordão de Stan Lee. Aliás, caso você não tenha notado, esses dois ícones aparecem no filme. Stan Lee e Jack Kirby são mostrados em um estúdio de quadrinhos. É possível até ver o antigo logo da Timely Comics, nome da editora antes de se tornar a Marvel Comics. Stan Lee tinha uma frase marcante que repetia em entrevistas e palestras: "As histórias da Marvel são como um mundo do lado de fora da sua janela." E aqui temos essa imagem de forma literal, com os dois pais da Marvel Comics olhando para fora da janela, certamente absorvendo tudo que veem para usar em suas próximas histórias. A preocupação obsessiva de Reed com a gravidez de Sue também é inspirada diretamente nos quadrinhos. Nas revistas, durante a gravidez de Sue Storm, os exames revelaram complicações graves devido à exposição dela à radiação cósmica. O corpo dela não conseguiria resistir ao parto, e o bebê também estava em risco. A única chance de salvar os dois era encontrar uma fonte de energia capaz de estabilizar os sinais vitais e as alterações celulares da mãe e da criança. Reed acredita que essa solução pode estar no bastão de controle cósmico, um poderoso artefato guardado pelo Aniquilador na Zona Negativa. Foi a primeira vez que o monstrengo Aniquilador apareceu nos quadrinhos. Falando no monstrengo, durante uma retrospectiva das primeiras aventuras do grupo, vemos o confronto contra o Giganto, aquele monstro gigantesco e verde que estampou a capa de Quarteto Fantástico número 1 de 1961, um presente para os fãs das antigas. Paul Walter Hauser interpreta Harvard Rupert Elder, o famoso Homem Toupeira, que controla o Giganto e usa seus característicos óculos de visor. No MCU, ele é retratado como um inimigo do passado que, graças à diplomacia de Sue Storm, aceita assinar um tratado com o mundo da superfície em nome de Subterrânea, onde ele mora. Aqui, seus seguidores, chamados de Moloides, têm um lado mais humanizado do que nos quadrinhos. Durante a montagem no programa de Ted Gilbert, há uma menção discreta ao Fantasma Vermelho, um dos primeiros vilões do quarteto nas revistas. E aqui temos uma questão interessante. Se você acompanhou os trailers desse filme, sabe que em certo momento o ator John Malkovich apareceria em um papel de destaque. Ele foi cortado. O diretor Matt Shakman confirmou que essa cena era uma sequência grande, que mostrava o quarteto em ação de forma mais detalhada, estabelecendo a equipe como protetora de Nova York e do mundo. A explicação oficial do diretor foi que o personagem apareceria no início do filme, enquanto o roteiro ainda estava estabelecendo o contexto desse novo mundo e apresentando os personagens principais. Durante a edição, perceberam que tudo estava ficando muito truncado. Inclusive, considerando a revelação de que Sue Storm está grávida e todo o alvoroço que isso causa, decidiram tirar Malkovich do filme. Mas o que se comenta é que o verdadeiro motivo foi o fato de que o filme do Superman, lançado apenas uma semana antes, também tinha uma cena com macacos geneticamente modificados fazendo o trabalho de um vilão. Como ambos os filmes também tinham buracos negros, prisões em dimensões paralelas e a população da cidade sendo evacuada, decidiram que o Fantasma Vermelho e seus macacos poderiam ser retirados sem prejudicar a narrativa. Que situação constrangedora para John Malkovich, não é mesmo? Um grande ator, que apareceu até nos trailers, mas foi cortado do filme. Seguindo com os easter eggs, Ben Grimm ganha uma bela homenagem caminhando pela Yancey Street, comprando biscoitos em uma delicatessen e visitando um templo judaico antes da batalha final. Isso é uma homenagem a Jack Kirby, que colocou muito de sua própria história e personalidade em Ben Grimm. Assim como Kirby, Ben Grimm também é judeu e cresceu em um bairro pobre de Nova York. Yancey Street, nos quadrinhos, é inspirada na Delancey Street, região do Lower East Side onde Kirby passou parte de sua infância. Pode-se dizer que Ben Grimm é, em muitos sentidos, o avatar emocional de Jack Kirby dentro do universo Marvel. Ele representa a força, a dor, a coragem e a complexidade emocional de um homem que cresceu em meio à adversidade, mas nunca perdeu sua humanidade. Reed Richards comenta nas imagens do documentário no início do filme que escolheu para a missão as mentes mais brilhantes que conhecia. Isso significa que até mesmo Johnny Storm, que nos quadrinhos não é um cientista, neste filme é.
Isso explica como ele foi capaz de decifrar a linguagem mais adiante no filme. Ele deve ser algum tipo de linguista. Gostei dessa mudança, mesmo não sendo original dos quadrinhos, porque deixou Johnny mais crível, mais real e mais próximo dos outros personagens. Isso não impediu que ele fosse um grande galanteador durante o filme, como nos quadrinhos. Falando da surfista prateada, gostei muito da abordagem dada a essa personagem. Gostaria de ter visto mais dela. Quando Johnny toca para ela a mensagem que Reed captou, com as vozes do povo agradecendo pelo sacrifício que ela fez, vemos lembranças de quando ela ainda era Shaulabal. O mais interessante é que ela tinha uma filha, que teve que deixar para trás para se tornar o Arauto de Galactus. Imagina a dor que essa lembrança deve trazer. Falando dos personagens, uma das melhores coisas desse filme foi o fato de que a Marvel conseguiu se segurar. Eles evitaram transformar personagens como Johnny Storm e Ben Grimm em meras caricaturas responsáveis pelos alívios cômicos. Não consigo me lembrar de uma piada protagonizada por qualquer um dos dois, exceto quando Johnny pede para Ben dizer que está na hora do pau. Tanto Johnny quanto Ben, Sue e Reed são tratados como pessoas reais, com momentos bons e ruins, o que nos mantém conectados à história. Há um momento em que eles estão sendo perseguidos pela surfista prateada, e Sue vira para Johnny e diz para ele matar a surfista. Johnny fica atormentado com isso, mas Sue diz que aquela mulher está vindo pegar seu filho e sobrinho dele, então ele deve matar aquela desgraçada. Ele tenta fazer isso. Em nenhuma outra situação eu poderia imaginar Sue Storm dizendo algo assim, mas neste filme a personagem é tão real que ela diz exatamente o que uma mãe de verdade diria. Eles têm momentos brilhantes e momentos mais sombrios. Para ser sincero, não consigo me lembrar de nenhuma piada neste filme. Até me avise nos comentários se você se lembrar de alguma, porque eu realmente não me lembro. Estou falando de piadas mesmo, aqueles momentos que entram do nada para tentar fazer a gente rir. Falando da humanidade dos personagens, comentei no meu vídeo sem spoilers que dificilmente teria pensado nesses atores para viver esses papéis em um primeiro momento. Mas quando paramos para pensar, ter Pedro Pascal como um chefe de família, um pai preocupado em salvar a vida do filho diante de uma grande ameaça, faz todo sentido. Ele é o paizão da internet, sempre um pai tentando salvar o filho ou a filha, não importa em que filme ou série ele esteja. Todos esses personagens são muito bem construídos neste filme, e todo esse mundo retrofuturista e utópico é muito bem construído. Para mim, a maior prova de que essa construção foi bem feita acontece quando a equipe resolve, no final do filme, coordenar os esforços de todos os países do mundo para construir aquele teletransporte ao longo de vários meses. Isso acontece sem soar forçado, porque tudo que o filme apresentou até aquele momento corrobora a ideia de que eles seriam capazes de fazer isso e teriam a confiança do mundo para colocar esse plano em prática. Há tantas coisas boas sobre esse roteiro. Ele não é perfeito, mas tem algumas soluções muito legais. Adorei toda a jornada para encontrar Galactus, junto com a fuga espetacular. Por um fio, eles quase não saem vivos daquela fuga. Um fato vai se encadeando no outro, até que eles encontram a nave do Devorador de Mundos, e todo esse segundo ato é uma realização fantástica de ficção científica. Temos toneladas de referências durante esse segundo ato, desde a série Perdidos no Espaço, de 1965, até Interestelar, de 2014. Tudo isso costurado nessa sucessão de sequências insanas de perseguição pelo espaço. A apresentação de Galactus, em termos de aparição de um vilão, é a melhor da história da Marvel. Nem mesmo a primeira aparição do Thanos foi tão impactante quanto essa criatura do tamanho de uma montanha e totalmente ameaçadora. Ter esse ser tão poderoso condicionando a não destruição do seu planeta a você entregar seu filho é algo completamente aterrorizante. Esse terror, esse suspense, essa certeza de que você não vai escapar, porque uma força descomunal está vindo atrás de você, sempre foi um dos elementos mais interessantes dos filmes de ficção científica. Uma boa cena de ação também tem um elemento emocional ligado a ela. No instante em que eles começam a fugir com a surfista prateada atrás deles, Sue começa a entrar em trabalho de parto, e toda essa sequência ganha uma camada mais de tensão. Uma criança está prestes a nascer no pior ambiente possível, enquanto sua família está desesperadamente tentando fugir de um monstro cósmico que está tentando pegar essa criança. Mais tarde, Reed revela que Galactus, segundo amostras coletadas por Herbie, parece ter surgido antes mesmo da existência do universo. Isso é uma adaptação fiel às origens cósmicas do personagem nas revistas. Galactus nasceu antes do Big Bang, no universo anterior ao atual. Na época, ele era um humanoide chamado Galen, originário do planeta Ta, a civilização mais avançada daquele universo. Quando aquele universo começou a morrer, Galen foi fundido com a própria essência do cosmos em colapso e renasceu como Galactus neste novo universo. Essa origem faz dele um ser único, não exatamente uma entidade do bem ou do mal,
mas uma força cósmica de equilíbrio, como a morte, como o infinito, como o tribunal vivo. Infelizmente, ao renascer como Galactus, ele passou a precisar de energia cósmica para sobreviver, mas não qualquer energia. Ele precisa devorar a força vital de planetas inteiros. Quanto mais vida e energia um planeta possui, mais satisfatória é a refeição de Galactus. A destruição que ele causa não é uma questão moral ou opcional, é existencial. E um dos aspectos mais trágicos de Galactus é que sua fome nunca tem fim. Nesse sentido, ele lembra muito de mim mesmo. Mas a questão é que, mesmo depois de consumir mundos inteiros, ele só ganha um pouco mais de tempo, porque o vazio sempre volta. No caso de Galactus, é como se a própria natureza de sua existência fosse estar em constante estado de necessidade. É por isso que, no instante em que Franklin Richards, ainda na barriga da mãe, chegou perto da nave de Galactus, essa entidade cósmica sentiu que aquele não era um ser humano comum. Ele carregava dentro de si o poder cósmico, irradiando um potencial tão vasto que o Devorador de Mundos percebeu na hora que aquela criatura poderia ser a chave para se libertar dessa fome sem fim. Isso é curioso, porque durante toda a gravidez de Sui, Reed realizou inúmeros testes, varreduras e exames, mas nenhum sinal, nenhuma anomalia. Foi Galactus quem sugeriu uma explicação inquietante. Franklin estaria escondendo seus poderes. Talvez até mesmo inconscientemente, mas certamente mantendo esses poderes longe do alcance do pai. Como vimos no filme, apesar das tentativas incansáveis de Reed para encontrar alguma pista, Franklin nunca demonstrou nada de incomum. Ele brincava, sorria e vivia como qualquer outra criança, até o dia em que sua mãe morreu. Sue Storm ultrapassou seus próprios limites, e seu corpo simplesmente não resistiu ao esforço. E naquele momento de perda absoluta, acontece o despertar. Franklin se aproxima do corpo sem vida da mãe e estende a mão com delicadeza. A realidade simplesmente cede, e Sue está de volta. Quando Sue abre os olhos, vemos neles nada menos que o reflexo do universo inteiro. Seus olhos aparecem brilhando como galáxias distantes, e ela declara que seu filho é muito mais do que eles poderiam imaginar. Franklin Richards não é apenas poderoso, ele é algo muito além. Não é à toa que Galactus queria Franklin. Os poderes de Franklin Richards são vastos e complexos, centrados na capacidade de manipular a realidade em escala cósmica. Ele pode reestruturar a matéria e a energia, criar universos de bolso inteiros e até mesmo ressuscitar seres poderosos como o próprio Galactus. Seus poderes são tão imensos que foram comparados aos de entidades cósmicas. Só para você ter uma ideia, ele já foi capaz de simplesmente desfazer Mephisto uma vez. A relação de Franklin com Galactus nos quadrinhos é igualmente complexa. Em um determinado momento, Franklin usa seus poderes para restaurar a energia vital de Galactus, salvando a vida do Devorador de Mundos. Esse ato estabelece um vínculo entre esses dois personagens, transformando Galactus em uma espécie de figura protetora para o menino, a quem ele vê como igual em termos de escala de poder cósmico. Esse vínculo se aprofunda ao ponto de, em uma versão, um Franklin já adulto revelar que Galactus se tornou seu arauto. O ápice dessa relação ocorre quando Franklin, usando todo o seu poder, não apenas ressuscita Galactus após a morte dele para que o Devorador de Mundos possa matar um bando de celestiais que tinham ficado malucos, mas também transforma Galactus no Doadores de Vida, uma força de restauração cósmica, invertendo completamente a natureza destrutiva original do personagem. É justamente essa explicação dos poderes fora de escala de Franklin que nos leva à cena pós-créditos do filme. E não se engane, acabamos de ver a primeira cena de Vingadores, do Wednesday neste filme. A primeira cena pós-créditos de Primeiros Passos nos transporta para 4 anos após os eventos principais do filme. Sue está lendo calmamente para seu filho Franklin, que agora já é um garoto curioso e com indícios de grande inteligência. Ela sai da sala por um momento para pegar outro livro, mas algo a faz parar. Uma leve luz esverdeada começa a se espalhar pelo ambiente, e percebendo o perigo, Sue ativa seus poderes e caminha lentamente de volta. É então que vemos o que ela vê, agachada em frente a Franklin, uma figura envolta em um manto verde, segurando delicadamente a mão do garoto, enquanto Franklin toca seu rosto com um gesto quase afetuoso. Victor Von Doom acaba de fazer sua estreia no MCU. Embora o filme tenha sugerido a existência do personagem de forma sutil, com a cadeira vazia da Latéria em uma conferência da ONU sobre desarmamento, é só aqui que temos sua presença de forma concreta. Mesmo assim, seu rosto permanece oculto, e em vez disso, vemos a pequena mão de Franklin tocando o rosto desse homem envolto em sombras. Para quem conhece os quadrinhos, esse gesto tem um peso simbólico enorme. Afinal, Victor Von Doom raramente mostra seu rosto deformado, e permitir que uma criança o veja revela muito sobre essa relação entre os dois.
O que acontece aqui, muito mais do que apresentar o Doutor Destino, é a ponte direta entre Primeiros Passos e o que está por vir em Vingadores, Doomsday. É aqui que a grande trama começa a se formar. Doomsday girará em torno das incursões multiversais, eventos catastróficos nos quais diferentes terras colidem e se destroem mutuamente, algo que já está acontecendo pelo que vimos em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Além disso, a advertência do líder na cena pós-créditos de Capitão América, Brave New World já preparou o terreno. Heróis de outras realidades farão de tudo para salvar seus respectivos mundos, mesmo que isso signifique eliminar a Terra 616. Dentro desse caos, o Doutor Destino encontrará em Franklin uma oportunidade. Galactus já havia alertado Reed e Sue sobre o potencial ilimitado de seu filho. Como um cientista brilhante e um mago de mão cheia, Victor certamente já está ciente das incursões e do que elas representam. É por isso que ele fez essa visita ao edifício Baxter. Acredito firmemente que Vingadores, Doomsday começará com Victor Von Doom propondo ao Quarteto Fantástico que usem os poderes descomunais de Franklin para garantir que a Terra 828 saia ilesa a cada colisão entre terras. Dessa forma, no fim, sobraria apenas um universo, o Universo 828. É claro que Reed e Sue não concordarão, o que forçará Victor a tomar medidas mais desesperadas. Eu diria que ele raptará Franklin e passará a usar o menino como a fonte da qual extrairá o poder para destruir linha do tempo após linha do tempo. Talvez ele comece até mesmo atacando a AVT para impedir que essa agência consiga tomar qualquer tipo de providência. Imagina a cena pós-créditos de Thunderbolts, na qual vemos a nave celestial entrando em nossa realidade, podendo ser o momento em que o quarteto chega para avisar que Victor está chegando com seu filho e que é hora dos heróis desse mundo se unirem para ajudar a salvar sua própria realidade. Mais importante do que isso, salvar Franklin das mãos do vilão. E para deixar tudo ainda mais interessante, não seria demais se alguns heróis ficassem ao lado do Quarteto Fantástico, enquanto outros poderiam ficar ao lado de Victor Von Doom? É claro que, mesmo que os heróis derrotem o Doutor Destino, o que fatalmente acontecerá, eles não conseguirão impedir a implosão do multiverso. Talvez, em um último momento, Victor consiga usar mais uma vez os poderes de Franklin para estabelecer o mundo bélico, essa colcha de retalhos de várias realidades dominada pelo Doutor Destino, que, usando algum tipo de magia ou um dispositivo tecnológico ou uma combinação de ambos, conseguirá pegar para si os poderes de Franklin. Assim, ele deixará de ser o Doutor Destino e se tornará o Deus Destino dessa nova realidade. Pronto, está preparado o terreno para a Guerra Secreta. Fecha a conta e passa a régua. Pelo menos é assim que aconteceria se eu fosse o dono dessa barca. Mas é claro que quero saber o que você achou desse filme. Deixe seus comentários aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo.